As relações epistemológicas: empirismo, racionalismo e fenomenologia. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. No século XVI, na Inglaterra, a luta entre a nobreza e a burguesia pelo controle do poder político. O avanço da Revolução Industrial provocou o desenvolvimento técnico, surgindo uma nova filosofia qualificando a realidade material, contrariamente ao racionalismo idealista na França. Problema da epistemologia: o conhecimento como compreensão da realidade. Uma veemente crítica ao idealismo, a realidade apenas material. Com efeito, o materialismo é um produto filosófico inglês. A crítica atinge tanto o idealismo como o racionalismo. O pressuposto fundamental do empirismo: não se conhece nada pelo mundo das ideias, no entanto, pela materialidade da realidade. Com efeito, não é possível a produção do conhecimento no mundo das ideias. Um ataque veemente à filosofia de Descartes, herança do platonismo. Sendo desse modo, não se pode dizer eu penso, logo tenho existência, porque a materialidade não pensa. Por outro lado, não é possível a memória sem a neuroquímica do cérebro. O que significa a existência? É o fundamento do pensamento. Primeiro existe e, porque existe, pensa. Portanto, só é possível a formulação do pensamento com a existência. Com efeito, é a existência a base substancial da construção do saber. Desta forma, com o fundamento empírico que nasceu a filosofia existencialista de Sartre, primeiro o homem existe e, posteriormente, define-se como o homem que pensa. A formulação clássica da etimologia: a existência precede a essência, motivo pelo qual não existe uma essência a priori, como imaginava o idealismo anterior. Portanto, a essência é apenas aproximada e construída historicamente, produto das relações sociais, heranças das epistemologias marxistas e do empirismo inglês. Desse modo, a existência é real, a grande fonte do saber conjugado ao mundo da linguagem. O grande filósofo inglês, cientista renomado Francis Bacon, em 1561 a 1626, o primeiro a elaborar o método indutivo, referindo a nova fórmula de trabalhar com a ciência. Não mais apenas o velho racionalismo hipotético. Primeiro é necessário compreender a realidade. Com efeito, denuncia os erros provenientes do idealismo cartesiano, não sendo mais possível recorrer à tradição aristotélica, à superação da escolástica tomista. John Locke, em plena Revolução Industrial, a sua filosofia como base iluminista e profundamente influenciado pelo pensamento de Francis Bacon, a experiência como fonte do desenvolvimento tecnológico, define a mesma como sustentação do conhecimento. Formula duas grandes distinções, primárias e secundárias, em referência ao mundo da materialidade. Por esse caminho, o cientista conhece a realidade material e classifica seus procedimentos indutivos, ou seja,
a aplicação da própria epistemologia empírica. No entanto, surgiu na filosofia inglesa contestações ao pensamento indutivo como método epistemológico. O primeiro deles refere a George Berkeley, 1685 a 1753. O segundo contestador epistemológico, David Hume, 1711 a 1776. Reduz o mecanicismo de conhecimento a uma cognição psicologizante, afirmando categoricamente que não existem verdades reais, apesar da existência da materialidade, portanto, negando desse modo as verdades não são reais ou ideais. Com efeito, o que existe mesmo são experiências particulares e não universais. Portanto, toda forma de entendimento é fechada em um sujeito supostamente epistemológico, sendo o conhecimento crenças, meras suposições derivadas de hipóteses. O fundamento, afirmava David Hume, tão somente o resultado do costume. No entanto, posteriormente, tanto o empirismo inglês como a filosofia racionalista francesa possibilitaram grande influência aos ideólogos da Revolução Francesa, que naquele momento histórico foi mais política que econômica. O iluminismo, movimento cultural e político, precursor da Revolução Francesa, desenvolveu a razão como fundamento de todas as coisas, desqualificando a metafísica e a fé. Posteriormente, uma junção epistemológica entre as duas tendências, sendo a única forma de entender o mundo e o seu desenvolvimento, a racionalidade e o empirismo, a aplicação de ambos ao método indutivo. Desse movimento duplo e complexo nasceu a ideologia positivista, as racionalizações do empirismo e do racionalismo como fundamentos da segunda fase do iluminismo, aplicando as ciências da natureza e do social, nascendo como propósito a fenomenologia, objetivando a reação ao positivismo lógico, pois as ciências, em suas referências, têm naturezas e fundamentos específicos. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.